Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Vilela Veiga e esse aqui é o canal do Penal. Hoje é o nosso último vídeo da playlist Recursos no Processo Penal. Temos uma playlist inteira que trouxe todos os recursos do processo penal brasileiro e aí vamos ver hoje o último deles, que é o famoso recurso extraordinário. Mas antes, se tu não é membro, te inscreve, deixa a tua curtida, manda vídeo pros teus amigos e me ajuda assim a manter o canal funcionando. Tem toda semana para ti uma matéria de direito penal ou de processo penal. Vamos lá então. Recurso extraordinário. Gente, esse é um recurso tal qual o da semana passada, o especial, do tipo extraordinário, ou seja, um recurso que não trata de questões fáticas, trata de questões jurídicas. Maiormente o quê? As questões constitucionais. Então eu tenho uma decisão de um tribunal inferior que analisou alguma questão da constitucionalidade e a palavra final é de quem? É do Supremo Tribunal Federal através do chamado recurso extraordinário. Bom, ele está previsto na Constituição Federal, lá no seu artigo 103, inciso 3. E aí nós temos aqui, né, quando é que cabe, nas causas julgadas em única ou última instância, quando eles são recorridas. Aí temos 4 possibilidades, só 2 aplicáveis ao direito penal, as outras 2 não se aplicam ao direito penal. Quais são elas? Primeira questão, contrariar disposto nessa Constituição. Ou seja, tu vai ter uma decisão recorrida e essa decisão contrariou a Constituição. Aí caberia recurso extraordinário. Só tem um problema aqui. E qual é esse problema? O Supremo criou uma espécie de um filtro, assim, uma espécie de uma jurisprudência defensiva para que o recurso especial não seja admitido. E qual filtro é esse? É essa ideia da ofensa reflexa. Ou seja, a ofensa à Constituição tem que ser direta. Não pode haver lei ordinária que regulamente a mesma questão. Para não entender, exemplo clássico está aqui, ó. É a questão da prova ilícita. Como assim? Hoje, a prova ilícita está no artigo 157 do Código de Processo Penal. Antes não estava. Então, enquanto não constava o artigo 157, a prova ilícita, só na Constituição, caberia, em tese, recurso extraordinário para discutir questões de prova ilícita. Agora não cabe mais, porque está regulamentado em lei infraconstitucional, no caso, o Código de Processo Penal. Então, essa questão que foi criada pelo Supremo tem por objetivo justamente que os recursos não cheguem lá. Tá? Então, se for ofensa reflexa, caberia o que em tese daí? Recurso especial e não extraordinário. Tá? Isso é uma questão tensa que o Supremo colocou aí para tentar segurar e barrar mais um pouquinho a subida dos recursos extraordinários. E a segunda hipótese, gente, tem a ver com o quê? Antes disso ainda. O nosso Código de Processo Penal, porque havia uma sacanagem envolvida. Qual era a sacanagem? Era assim. Tu entrava com recurso extraordinário, o Supremo falava, não, isso é coisa de recurso especial, não deu. Ou tu entrava com recurso especial, o Supremo falava, não, isso é coisa de recurso extraordinário, também não deu. Aí tu ficava perdido. Agora, o nosso Código de Processo Civil, que é o código que regulamenta os recursos especiais e extraordinários no processo penal. Mas o processo civil por quê? Porque nós tínhamos uma lei específica para isso, que era a Lei 8.078, desculpa, e essa lei ela foi revogada pelo CPC atual. E aí toda a parte de que trata de recurso especial extraordinário está onde? Lá no CPC. E agora qual é a ideia? Se por acaso eu recorro ao Supremo num recurso extraordinário, e o relator entende que é ofensa reflexa, ele manda para onde? Para o STJ. Então isso nos ajuda a não perder o recurso, entre aspas. Da mesma forma, ao contrário, se eu recorro para o STJ e o relator acha que a questão é de direito constitucional, ele te pede para juntar a repercussão geral e aí manda ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Essa é a questão, isso foi bem legal do Código de Processo Civil, que alterou isso aí, impedindo que tu perca o teu recurso. Tá? Bom, a segunda hipótese, então, é aquela questão de um tribunal inferior declarar a inconstitucionalidade de alguma norma. E aí, nesse caso, é realmente a função principal do STF, porque ele é, em tese, né, o guardião máximo da Constituição Federal. Tem até aquela frase que alguns falam que é uma frase que não devia ser falada, mas é uma frase interessante, que diz o seguinte, a Constituição diz o que o Supremo fala que ela diz. Exatamente, mais ou menos isso, porque é ele que dá a palavra final sobre as questões constitucionais, tá? Então, essas são as 2 únicas hipóteses em que cabe recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. As alíneas C e D não cabe em processo penal. Não cabe em processo penal. Só, então,
Eu só posso recorrer em recurso extraordinário com base artigo 103, inciso 3, alíneas A e B. C e D não cabem no processo penal. Bom, os prazos, gente. Os prazos são regulamentados pelo Código de Processo Civil, como eu falei anteriormente. Qual é o prazo? 15 dias para recorrer, 15 dias para contrarrazões. Coisa bem importante aqui, tá, gente? Olha só. Quando eu tenho o julgamento de uma apelação, tá? Em segundo grau, já falamos aqui sobre apelação, que eu não sei o que é isso, assiste o vídeo sobre apelação. Então, eu tenho julgamento de apelação. Publicada a apelação, encerrada a jurisdição de segundo grau, ou seja, não cabendo mais nem embargo declaratório, nem embargo infringente, cabe o quê? Recurso especial ou extraordinário. O prazo é o mesmo. Então, se eu quero fazer um recurso especial e o extraordinário, tem que protocolizar junto, senão tu perde, tá? Então, os dois juntos, sempre. E o prazo qual é? Sempre não, sempre se for possível, vamos dizer assim, né? Então, 15 dias é o prazo para entrar com recurso, 15 dias a outra parte vai contrarrazoar. Bom, e aí tem uma pegadinha aqui, tá? Eu já botei isso no vídeo do recurso especial, mas para quem não viu, eu vou falar dela aqui também. E quem já viu, eu botei outras datas para a gente fazer exercício e dar legal. Olha só. Qual é a ideia aqui? Apesar de o prazo estar previsto no Código de Processo Civil, a contagem desse prazo é igual ao do processo penal. Tá? Cuidado com isso. E o processo civil e o processo penal contam prazos de forma diferente. No processo civil, só dias úteis. No processo penal, o que interessa é o primeiro dia da contagem tem que ser dia útil e o último dia também. O resto eu conto seguido e normal. Vou dar um exemplo para vocês aqui, para quem não sabe essa questão. Para quem já viu, treina de novo, tá? Imagina o seguinte, no dia 3 aqui, tu foi intimado da decisão de segundo grau. Que dia vence o prazo para o recurso? Aí veja só, nós temos um feriado aqui e um feriado aqui, estão vendo aqui? Então olha só, esse é o prazo da intimação, esse prazo eu não conto. Começa a contar quando? Primeiro dia útil após a intimação. Então aqui, ó, é o dia primeiro. Então, ó, e eu vou contando direto, tá? Não para mais. E eu contando o prazo, vai terminar onde? No dia 19. Então, se eu contar 15 dias aqui, começando aqui com o primeiro, vai terminar quando? No dia 19, que também é feriado. Opa, prazos processuais só terminam em dia útil. Resultado, dia 20 é o prazo final. Tá? Então, cuidado, apesar de o prazo ser do processo civil, a contagem é como no processo penal, tá? Bom, continuando aqui, gente. Pré-questionamento, tal qual o recurso especial, no recurso extraordinário tem que ter acontecido o quê? Pré-questionamento. O que é isso? Eu preciso que o tribunal de origem se manifeste sobre a questão, sob pena de não ser aceito o recurso extraordinário. Se o tribunal não se manifestou, tu faz embargo declaratório para que ele assim o faça. Ah, não entendi! Assiste o vídeo sobre embargos declaratórios, porque existe um negócio chamado embargos para fins de pré-questionamento. Tá nesse vídeo, dá uma assistidinha ali. Bom, além disso, gente, isso é muito importante porque é uma questão só do recurso extraordinário, que é a ideia de repercussão geral. O que é isso? O Supremo Tribunal Federal, ele só julga questões em recurso extraordinário caso aquela situação exceda o teu processo, ou seja, que tenha interesse geral, ou seja, repercussão geral. Tá? E aí, o regimento interno do Supremo, aqui no seu artigo, no parágrafo do artigo 322, ele traz o que seria, em tese, esta repercussão geral. E o interessante é o seguinte, o nosso CPC, no seu artigo 1035, parágrafo 1º, copia a mesma coisa. Então nós temos a mesma ideia do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, copiada aqui pelo nosso Código de Processo Civil. Então, cabe ao recorrente, cabe àquele que está fazendo o recurso extraordinário, demonstrar que, no caso, existe repercussão geral. Se tu não demonstrar isso, teu recurso não vai ser recebido. Então, olha só, tu tem que demonstrar que houve pré-questionamento, tem que demonstrar que houve repercussão geral, senão o teu caso não será recebido, o teu recurso não vai subir. Por quê? Porque falta um requisito essencial, qual seja a repercussão geral. O nosso CPC tentou tornar isso um pouquinho mais claro, mas ainda é subjetivo. Há casos que o Supremo reconhece a repercussão, há casos que não reconhecem, e às vezes tu nem entende bem qual é o critério desse reconhecimento. Tá? Mas é um critério objetivo para subir.
Tem que provar repercussão geral, senão o recurso não vai ser aceito, tá? Continuando aqui, importante, né? Não pode discutir fatos em recurso extraordinário. Ou seja, tu só discute questões de direito. No caso, questões constitucionais. Discussões fáticas terminam em segunda instância. Não pode. Se tu trouxer qualquer questão fática para cá, o tribunal não vai receber teu recurso porque ele não julga questões fáticas. E também não há pagamento de custas, salvo se for crime de ação penal privada, aí tem que pagar as custas, senão o teu recurso também não é recebido, tá? E aí, estamos quase acabando. Como é que funciona? Tu protocola o recurso extraordinário onde? No tribunal de origem, tu protocola lá. Aí a outra parte é intimada para fazer contrarrazões, tá, do teu recurso. O relator, então, no tribunal de origem, tá, ele vai verificar se cabe ou não o teu recurso, ou seja, fazer um juízo de prelibação para saber se vai ser recebido ou não o teu recurso. Se o relator entender que sim, ele manda isso para o Supremo Tribunal Federal, se tu só fez o extraordinário, tá? Se fez os dois, primeiro vai para a STJ, depois para o STF. Caso ele não receba o teu recurso, que geralmente isso acontece, né? Geralmente os tribunais de origem não recebem recursos extraordinários, porque entendem que não há requisitos prontos para isso, tem que fazer o quê? Um agravo no prazo de 10 dias. Então, gente, olha só, para fechar, hein? Recurso extraordinário é um recurso para o Supremo Tribunal Federal que visa debater questões constitucionais. Tem que fazer pré-questionamento, tem que demonstrar a repercussão geral e, é claro, né, trazer qual é a questão constitucional controvertida. Os prazos, 15 dias para entrar com recurso, 15 dias para contrarrazoar. Lembra uma coisa final importantíssima, se eu quero fazer recurso especial e recurso extraordinário, tem que protocolizar os dois juntos no mesmo prazo de 15 dias. Aí vai ser julgado o primeiro especial, depois o extraordinário. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Um abraço!